E, e o assunto de hoje não vai falar sobre a igreja de hoje, mas dá para a gente tirar uma porção de lições aqui, porque é uma organização de um grupo muito maior do que uma comunidade cristã, não é? Onde a gente assiste. Ali 300 membros, tal, nós temos 2 cultos lá, um às 8h30, que vão umas 200 pessoas, mais ou menos, e um às 11 horas, né, que vão ali umas 450 pessoas. E no sanduíche aqui no meio, a gente faz classes de estudo, sempre com um tema muito legal, atual, dividindo em grupos, tal. É bem animado, né? Bem animado isso. Então, essa estrutura de igreja, como a gente vê hoje, não existia naquele tempo, mas havia uma estrutura que Deus fazia, ou que fez, né? Uma estrutura apropriada. O templo ia ser construído. Aqui nós estamos encontrando Davi, já com uma idade avançada, Salomão como o rei próximo, que ainda não estava dirigindo um país unificado, né? Estava todo o país, o sul e o norte estavam juntos, dividem-se depois de Salomão, mas havia então esta preocupação de Davi deixar tudo encaminhado. Vamos já escolher as famílias, os sacerdotes vão ter seus turnos, os cantores vão ter seus turnos, os porteiros também vão ter seus turnos, e agora vamos falar sobre a liderança do povo. E eles se referem aqui aos capitães. Verso 27 diz assim: são estes os filhos de Israel, segundo o seu número, os chefes das famílias e os capitães de milhares e de centenas, com os seus oficiais, que serviam ao rei em todos os negócios dos turnos, que entravam e saíam de mês em mês durante o ano, cada turno de 24.000. Então aqui nós temos agora capitães, não é? Líderes e chefes das famílias e capitães, para que o povo pudesse ser dirigido. Era muita gente. Nesse capítulo aqui vai dizer que Joabe não terminou a contagem. Quando Davi pediu, lembra, se foram capítulos ali atrás, mas quando Davi pediu para que ele contasse o povo, para saber, para ter como é que é o meu poder aqui, tal e coisa, nós já citamos isso. Então, há um número que aparece ali, 1,5 milhão de homens prontos para a espada. E aqui não há um número. Joabe diz assim: não, eu não contei, eu parei a contagem, porque o povo começou a morrer. Então, talvez ele tenha contado lá 1,5 milhão e tenha continuado a contar, e a peste veio, porque Davi tinha feito um mal muito grande para o povo de Israel. Então, aqui agora estão falando, o articulista, o cronista, que está falando sobre os chefes das famílias, e está falando sobre os capitães de milhares e de centenas. Então, há um turno aqui destes capitães, 24.000 dentro de cada turno. Vou ler aqui só o primeiro. Sobre o primeiro turno do primeiro mês estava Jazobeão. Em seu turno havia 24.000. Desculpe, turnos de 24.000, 12 turnos de 24.000, que estavam por ali, capitães e liderando o povo, etc. Essa organização. Vem a organização religiosa, nós vimos aí, sacerdotes, levitas, cantores, levitas, porteiros, e agora vem essa divisão de administração pública, né? Para saber que grupos de famílias, como contatar essas famílias, como ajudá-las, desculpe, como esses capitães podiam coordenar a vida, o dia a dia por ali. Então nós estamos falando de um povo organizado, né? Deus é um Deus de ordem, Deus não é um Deus de desordem. Muita gente diz assim: serve qualquer coisa, para Deus Ele aceita tudo. Não, não aceita tudo, não. Não aceita tudo. Ele não aceita que você tenha 2 deuses, não aceita tudo. Ele diz: você vai amar mais um do que o outro. Então, só o Senhor será seu Deus. Ele não aceita que você tome o nome dele em vão, não é? Desfigure o nome dele na sua vida, nas suas palavras, diminua, menospreze. Não aceita. Ele não aceita que você faça imagens de escultura para adorar, jamais. Ele não aceita isso. Ele não aceita que você guarde um outro dia, a não ser o dia que ele pediu. Não,
não aceita isso. Ele diz até, lembra-te, não vai esquecer. Ele não aceita que você desonre seu pai e sua mãe. Estou passando os 10 mandamentos aqui, né? Ele não aceita que você roube, que você adultere. Ele não aceita isso. Deus tem ordem. Não aceita que você cobice a casa do teu próximo, que você fale mal do seu próximo. Ele não aceita isso. Deus não é um Deus que aceita qualquer coisa. Não, ele aceita qualquer coisa. Não aceita, não. Ele tem limites, tem princípios. Então aqui ele organiza um povo, organiza para que tudo dê direitinho. Não pode entrar ali, não pode entrar no santo, só um sacerdote, e não pode entrar no santo dos santos, só o sumo sacerdote. Nós vamos ver daqui uns capítulos mais, vamos chegar aí no segundo livro de Crônicas e vamos ver ali Salomão construindo o templo. Eu vou mostrar umas imagens aí para você ter uma ideia de como era. Ele tinha lá o santo e o santíssimo, não pode entrar. E só aqueles que atuam, que têm funções específicas. Então, este capítulo está me dizendo que Deus é um Deus de ordem. Ele estabelece pessoas para lugares determinados. Ele chama pessoas para lugares determinados. Eu acho que eu fui chamado por Deus para pregar o Evangelho. Desde pequeno eu queria pregar o Evangelho. Eu queria ser o líder religioso da denominação dos meus pais. Eles não iam, mas diziam que a gente era, né, dessa denominação cristã, a maior do Brasil. Depois eu acabei aceitando ser pastor. Eu vi isso como um chamado de Deus. Deus organizando, chamando pessoas, dando dons para as pessoas. Eu não tenho dom de cantar e nem de compor músicas, embora já tenha composto algumas músicas, traduzido músicas cristãs, inclusive, e cantado no meu casamento, mas agora minha vida não é essa. Meu dom não é esse. Embora eu cante com a congregação, posso até dirigir um hino, se precisar. Aprendi a tocar violão, mas não é esse o meu dom. Não é, toco um pouco de violão. Faz tempo que eu não toco, aliás. Mas Deus me deu alguns dons para pregar. Eu acredito que Deus me chamou para pregar o Evangelho pela televisão. Eu comecei com rádio há muito tempo atrás. Com rádio, depois com TV, o primeiro programa está escrito. Fizemos na TV Gazeta em São Paulo. Depois trabalhamos na Voz da Profecia, gravando rádio. Depois trabalhei no programa Encontro com a Vida na TV, programa de 5 minutinhos. Depois no Minuto com Deus, no Minuto de Esperança, aliás, na TV Globo. Depois na TV Bandeirantes tivemos um programa também, passando as doutrinas da igreja. Depois assumimos o Fé para Hoje. Hoje um colega meu toca brilhantemente o programa, está moderno o programa, está maravilhoso o Fé para Hoje. E agora estamos aqui com o Reavivados. Deus tem um plano para a nossa vida, Ele faz chamados. Agora eu posso não aceitar. Eu não aceitei meu primeiro chamado para trabalhar na Voz da Profecia. Me arrependi depois, devia ter aceitado. Não é? São caprichos humanos. Eu achava que não devia ir naquele momento. Mas Deus tem um propósito para a vida de cada um. Tem um propósito para a sua vida. E a pergunta, para qual propósito Deus chamou você? Tem pessoas que vão liderar. Eu tenho vários líderes na minha igreja que são empreendedores, que são empresários e que mexem com construção. Tem homens ali fantásticos, não é? Temos o Wilson, um abraço, o Wilson Andrade. Temos o Jorge, que toda a igreja é cuidada pelo Jorge. Ele tem uma empresa, deixa seu horário na empresa para vir trabalhar para a igreja. São pessoas que são chamadas. Qual é o seu dom? Você foi chamado para quê? Se você tem um dom, e tem, porque Deus deu dons para todas as pessoas, você foi chamado para trabalhar para o reino de Deus. Então, se você sabe administrar finanças, aplique isso no reino de Deus. Esse dom foi dado por Deus. Se você tem o ministério da música, é instrumentista, aplique isso para o reino de Deus, voluntariamente. Ou se há um processo, não é, de ministério, participe também. Se você prega, pregue a palavra. Se você gosta de estudar com os outros, estude. Se você gosta de esportes, use isso para pregar o Evangelho. Eu não estou saindo aqui desse tema, né? Aqui tem muitos nomes aqui. Deus está organizando. Ele organiza os chefes das tribos aqui e coloca líderes,
Por que a igreja precisa ter líderes hoje? Claro, para que as coisas funcionem bem. Tem que ter um líder lá para o Ministério PET, nós estamos montando um ministério de animais pequenos. O líder do Ministério das Bicicletas, da Bike, Seven Bike, da MM, que é um ministério de adventistas e motociclistas, é americano, veio para o Brasil, temos lá o ministério. E assim tantos outros ministérios do futebol, o ministério também do almoço, o ministério da boia, não é esse nome, mas as pessoas sabem cozinhar muito bem. Qual é o seu lugar? Você tem um lugar. Recepcionar, abraçar as pessoas, cuidar dos enfermos. O ministério de cuidar dos necessitados, daqueles que não tiveram oportunidades, não é? Levar um pouco de roupa, de comida, tirar a pessoa daquela situação. Bom, eu enxergo aqui nesse capítulo tudo isso, Deus organizando o seu povo para administrar o seu reino. E aqui a partir do verso 25, está aqui, 27 e 25, tem uma série de pessoas que vão administrar as posses de Davi. Porque Davi confiava nessas pessoas, Um lá cuidava, por exemplo, dos tesouros do rei. Verso 26, dos lavradores do campo, das vinhas. Verso 27. O 28, dos olivais e dos sicômoros, dos depósitos de azeite, também no 28. Do gado dos vales, dos camelos, das jumentas, do gado miúdo. Interessante, Organização, o reino organizado. Não é o reino, isso pertencia ao rei, pertencia ao reino. E depois termina aqui o capítulo, é uma parte que eu gosto bastante, os conselheiros do rei. Os conselheiros do rei. Davi tinha vários conselheiros. E é bom a gente poder contar com conselheiros. O que eu faço? O que você acha? Um bom conselheiro não é aquele que diz assim, faça isso. Não, esse é o profeta. O profeta diz, Deus está mandando dizer isso daqui. A palavra profética diz sim, sim, não, não, pronto. Eu acho que talvez poderia ser, não. Agora o conselheiro, o bom conselheiro é aquele que coloca opções para você. Esse é o bom conselheiro. Se você buscar alguém para lhe dar conselho e a pessoa diz, não, faça isso ou faça aquilo, bom, você tem que fazer parte da solução. O conselheiro ajuda você dando várias possibilidades. E Deus precisa de pessoas assim hoje também. Davi foi muito abençoado pelo conselho destas pessoas fiéis, bons amigos. O bom amigo chama atenção, O bom amigo diz, olha, eu acho que não deveria fazer isso aqui por causa disso, daquilo. Agora você é o rei. Você é o rei da sua vida, Você toma a decisão se vai colocar Deus no trono ou não. Então nós precisamos de conselheiros hoje também. De pessoas que possam dizer, olha, a Bíblia diz isso, e quando a Bíblia diz é uma maneira só. Não é matar, não, matar só um pouquinho, não existe isso. Não, matar só na minha cabeça, não. Se você já pensou, já matou, diz lá o Evangelho. Os conselheiros são muito importantes, pessoas que estejam nas mãos de Deus, que possam dar conselhos, possam ajudar pessoas, os mais maduros ajudando os mais novos. É muito lindo esse esquema da comunidade hoje de Deus, a comunidade cristã. Deus organizava o seu povo naquela época, Deus organiza o seu povo hoje também e Ele chama você. Chama você para participar deste ministério. Participe lá com a gente, participe lá numa comunidade próxima da sua casa. Muito importante, busque lá uma igreja próxima da minha casa. Eu tenho certeza, o seu lugar está lá. Ninguém vai ocupá-lo, é só você, para que o reino possa progredir. Vamos orar? Pai, ajuda-nos a encontrarmos o nosso lugar no reino. O Senhor nos chamou, ajuda-nos a ouvirmos a Tua voz para saber onde devemos ir. O Senhor nos use para que mais pessoas possam conhecer a lindeza da Tua presença, a maravilhosa salvação encontrada em Cristo Jesus. Sejamos esses veículos. Em nome de Jesus, amém.